Boa noite, gravidinha. Então, a essa altura você já deve me conhecer. Meu nome é Mônica, eu sou personal, sou especialista em treino para gestante e eu te ajudo, tá? A treinar em casa ou na academia com segurança para você e para o seu bebê. Então, mesmo se você for uma mulher sedentária ou se você já treina e é uma mulher que já tem, né, esse conhecimento do treino, eu também consigo te ajudar, tá? Porque tem essas duas opções, ou para você treinar em casa, ou para você treinar na academia com segurança sempre. Vambora? Então, quem assistiu o nosso primeiro e o segundo episódio? Se você não assistiu, volta lá, tá? É super importante que você assista. No primeiro episódio eu falei sobre a tríade, né? Eu chamo de trio fantástico, que é a mãe, a placenta e o bebê. É a partir da placenta que esse bebê vai ser melhor nutrido. Então, se você fizer atividade física, você aumenta a irrigação na placenta e essa placenta vai colar melhor no seu útero. Para saber tudo, dá uma olhada nessa primeira aula que ela é fantástica. Na segunda aula, eu falei sobre a tão temida diástase. Será que seu corpo pode voltar ao normal? Então, será que a diástase fecha ou será que ela não fecha? É um assunto também que te interessa muito. Eu vejo várias mães aí passando um super perrengue e a gente precisa respeitar o tempo do pós-parto. Então, tem um passo a passo do que fazer no pós-parto para a diástase voltar, tá? Só que não adianta só treinar no pós-parto. O treino de pós-parto ele começa na gestação. Uma gestante que treinou bem, sabe respirar bem, ela vai ter uma diástase mais controlada e essa diástase tende a fechar muito mais fácil. Então, dependendo desse treino que a mãe fez durante a gestação. E hoje é a nossa terceira aula, vai ser uma aula de perguntas e respostas. Eu abri lá o grupo, vi as perguntas que tinha, abri caixinha no Instagram também e vi quais são os maiores questionamentos que você ainda tem. Se deve treinar, se não deve treinar, se pode, se não pode, como que faz, como funciona, né? O meu programa, o Grávida Mais Ativa, que é um produto que você vai treinar durante toda a gestação e após a sua gestação também no pós-parto. Então, hoje aqui para vocês, eu vou mostrar como funciona o Grávida Mais Ativa e ele não tá dividido, tá, entre grávida e pós-parto. Ele tá inteiro. Então você vai treinar durante a gestação e vai continuar treinando no pós-parto. Aí o pós-parto em casa mesmo com o bebê, assistindo você a treinar logo que você for liberado pelo seu médico. Então agora a gente vai conhecer a Fernanda. A Fernanda ela é minha aluna ainda do Grávida Mais Ativa, ela tá no pós-parto. Ela teve o terceiro bebê. Foi muito gratificante ter a Fernanda, porque ela é uma daquelas mães exemplares, queria fazer de tudo mesmo que ela pudesse para ter um parto mais tranquilo, para ter uma gestação mais saudável. Também é uma mãe acima dos 35 anos e ela estava super preocupada com as doenças gestacionais. Graças a Deus foi tudo certo na gestação dela, agora ela está treinando super no pós-parto. Vamos conhecer a Fernanda. Mônica, eu escolhi fazer o acompanhamento com você por saber da sua capacidade técnica, do seu empenho em atualizar, em se aprofundar nas questões do pré-natal atualizado do século XXI. Então, me senti muito tranquila e segura de ter o seu acompanhamento profissional. Treinar agora na terceira gestação é uma necessidade. Então, quanto mais eu treino, mais forte, mais apta, mais ágil, mais bem disposta eu fico. Então, eu consigo servir melhor, cuidar melhor dos meus dois filhos, do meu marido, das atividades que eu executo no dia a dia em casa. Então, eu vejo a diferença nessa parte. Então, treinar é uma questão assim é para fazer bem para todo mundo, não só para mim, não só para o neném, mas para toda a minha família. Eu diria para treinar desde o primeiro dia, para fazer exercícios desde que descobriu que está grávida,
porque os benefícios são muito, muito maravilhosos. Faz bem para a gestante, faz bem para o bebê, faz bem para as pessoas que estão ao redor, então para o marido faz bem, para os outros familiares, principalmente se for a primeira gravidez, né? Para toda a novidade, todos os desafios que vão aparecer. Estando em dia com o exercício, com o corpo, com a cabeça, é muito bom. Eu diria para não deixar para depois e começar desde já. Que bacana poder participar da história de mais uma mulher, de mais um bebezinho e de mais uma família. Porque assim como eu digo para vocês sempre, tá? O exercício ele salva vidas. Ele salva a vida da mãe, ele salva a vida do bebê e ele salva a vida da família inteira. Então, para aquelas mulheres que teriam uma doença gestacional, muitas vezes elas não têm a doença gestacional por conta do exercício. Então, aquele bebê que nasceria prematuro, ele não nasce prematuro devido ao exercício físico. Eu acho que eu expliquei muito bem essa aula lá quando eu falei sobre placenta. E hoje eu quero tirar todas as suas dúvidas e te dizer se o Grávida Mais Ativa serve ou não serve para você. Então, vamos embora, que eu já vou começar respondendo as primeiras perguntas. Eu tenho aqui 10 perguntas que eu mais recebi no grupo, que eu mais recebo no Instagram, e eu quero tirar todas essas dúvidas, esclarecer todas essas dúvidas. Vamos embora? Primeira dúvida que eu recebo sempre por aqui é se você vai conseguir se corrigir sozinha. Então, as aulas sou eu, tá? Treinando durante as minhas gestações. Então, durante as minhas 2 gestações, eu filmei, tenho gravado, eu dando aula, não só como gestante, mas como profissional capacitada, que conhece fisiologicamente e anatomicamente a gestação. Eu trabalho com gestação há mais de 12 anos, então nas aulas filmadas, né, sou eu demonstrando cada exercício. E além de demonstrar cada exercício, eu mostro qual é o tempo certo de inspirar e de soltar o ar. Eu ensino a fazer uma boa ativação de assoalho pélvico e eu te ensino cada movimento. Mesmo assim, com tudo ali estando explicadinho, em toda a aula, todos os movimentos, eu deixo o meu telefone para você entrar em contato. Então, eu dou todo esse suporte. Se você quiser filmar alguns exercícios, né, não sentir segurança em fazer algum exercício, você pode filmar e me mandar esses exercícios. E uma vez por semana eu faço uma limpa ali. Então, eu olho todas as mensagens, respondo todas as alunas eu mesma, eu que gosto de falar sobre exercício com vocês. Então, eu vou corrigir o passo a passo. Você vai filmar, vai me mandar se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma dor, e eu vou te responder com toda certeza. Segunda questão que eu recebo bastante por aqui, tá? A segunda pergunta é se o treino, se o Grávida Mais Ativa, se ele está dividido em trimestres. Então, ele está dividido em trimestres, sim. Tudo que você precisa aprender no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Ele também está dividido entre casa e academia. Quando você adquire o Grávida Mais Ativa, você tem o suporte e tem todas essas aulas, desde casa até academia, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então vai depender muito da fisiologia e anatomia de cada trimestre, mas eu falo muito sobre a individualidade. Eu falo quando você deve aumentar a carga, se deve aumentar, se aumenta a repetição, se aumenta a carga, eu explico tudo ali, tintim por tintim, para não deixar dúvida nenhuma durante as aulas. Recebo também bastante por aqui, tá? Mulheres que têm dor na lombar. Tem dor na lombar e no pé da barriga. Então, são dores frequentes na gestação. Normalmente, as mulheres que sentem essas dores são mulheres que não treinavam antes, são mulheres sedentárias, que devem começar já. Lembra que eu falei lá na nossa primeira aula que antes a gente não tinha evidência científica se a grávida poderia, uma grávida sedentária, poderia treinar, poderia começar, não era o melhor momento. Agora a gente tem muito material que a grávida deve começar. Então essas dores no pé da barriga ou na lombar são dores típicas de quem
estava sedentário, tá? Então comece já, porque tem o passo a passo ali do fortalecimento do seu caso. Outra questão, essa questão é forte, hein? Falta de tempo, gente. Quem não tem falta de tempo? Então a gente precisa entender assim, que a gente tem que priorizar a gestação. Então, eu falo de 150 minutos de treino por semana. É isso que é comprovado cientificamente, já te liberta de um monte de doenças gestacionais, um monte de doença materna, né? Então, a partir de 150 minutos. Como que você pode cumprir esses 150 minutos, tá? Ou 7 vezes por semana, 20 minutos. Você vai encontrar aqui no Grávida Mais Ativa. Você põe ali aulas de 20 minutinhos, faz essa aula 7 vezes por semana e tá pago, tá? Cumpriu. Ou você pode fazer 5 vezes por semana, 30 minutos de treino também, todo ali assistindo na sua casa. Ou, de repente, se você quer 5 vezes por semana, 3 treinos de meia hora, né? Segunda, quarta e sexta, terça e quinta, 30 minutos de caminhada. Você também bate 150 minutos. Tá vendo como é fácil bater 150 minutos? Não é difícil. Agora, para você que não tem tempo nenhum, Mônica, não tenho tempo. Sábado e domingo. Então, você vai fazer sábado e domingo, um treino, né? Sábado 50 minutos, domingo 50 minutos, e vai te faltar só mais 20, 2 vezes de 25 minutos. Então, você vai procurar ali fazer na primeira hora do dia para matar, antes de tomar banho e sair para o trabalho, vai fazer 25 minutos de aula comigo, te indicando quais são os melhores exercícios e o que você deve fazer. Então, não ter tempo, gente. Olha como você pode dividir, são só 150 minutos por semana. E falar que não tem tempo, eu não acredito nisso, hein? É falta de prioridade. E lembra que seu bebê está sendo lapidado nesse instante. Então, são 270 dias de gestação, onde você tem que tentar fazer o melhor cada dia. Então, consiga aí 20 minutos por dia. Outra questão que a gente precisa tomar muito cuidado para falar sobre isso é: meu médico não me liberou para atividade física. Então, primeira coisa, é importante você saber sobre duas coisas, tá? Ele não te liberou até 12 semanas. Por que que ele não te liberou? Então, se ele não te liberou até 12 semanas, saiba que você tem de 12 semanas aí para frente para continuar treinando e você precisa treinar. Agora, se ele não deixou treinar durante a gestação inteira, você precisa saber por que que ele não deixou. A sua gestação é de um risco aumentado? Aí você vai me dizer o que que é. É um colo curto? É uma incompetência estimo-cervical? Você precisa saber por que que ele não está te liberando, tá? Então, se realmente você tiver uma gestação de altíssimo risco, seria bacana que você fizesse um treino individualizado mesmo para você. Até um médico do esporte, né, um obstetra médico do esporte, entrando em contato com o seu médico, saber que patologia é essa que ele te afastou dos treinos. Mas normalmente é uma grávida normal. Normalmente os médicos, gestação de alto risco, altíssimo risco, assim, são poucas, tá? E não precisa parar de treinar. Mas eu entendo que seu treino tem que ser individualizado. Não é aqui nesse treino em grupo, no Grávida Mais Ativa. Realmente você precisa de um treino individualizado e eu faço isso também de uma maneira individualizada, tá? Agora, se seu médico não te liberou por nada, na próxima consulta você vai voltar e vai perguntar para ele se você pode treinar fazendo um tipo de treino adaptado para gestante, treino completamente voltado para sua gestação, tomando todos os cuidados que você precisa nesse momento. Pode passar meu telefone, pode passar meu Instagram, mas é importante que você volte aos treinos o quanto antes. Agora, uma questão bem importante, né? Veio uma pessoa do nosso grupo lá de gestantes me contar sobre a condição dela, que ela não quis colocar lá no grupo. Então, uma mulher super sedentária, que já tem
é hipertensão, já tem diabetes gestacional, e se ela pode começar a treinar. Se a pressão estiver estabilizada, se a sua diabetes, né, for do tipo 2, você foi gestacional mesmo, a tipo 1 não entra aqui no grávida mais ativa, tá? Precisa ser um treino individualizado. Lembra que aqui é gravidez de risco habitual. Toda gravidez tem risco, aqui é gravidez de risco habitual, normal. Então, se a sua pressão estiver controlada, você é hipertensa, foi agora na gestação, se você é diabética, agora na gestação está tudo mais controlado, é aqui que você tem que treinar, sim, tá? É aqui no Grávida Mais Ativa. Então, quem tem diabetes gestacional, sim, deve treinar. O treino vai te ajudar muito. Então, é importante deixar claro aqui, se você comprar meu produto, né, o Grávida Mais Ativa, começar a treinar, então você comprou, era uma gestação normal, de risco habitual. Passou 20 semanas e você, por exemplo, descobriu que você tem um colo curto. Então, eu vou continuar te acompanhando. Eu só vou te tirar de dentro do programa, né? Aí as aulas, elas vão continuar lá, mas não são essas aulas que você tem que fazer. Então, eu vou continuar te acompanhando, mas aí individualmente. E quando você comprou, você era uma grávida com risco habitual e passando, né, pela gestação, aconteceu aí uma intercorrência e alguma coisa aconteceu. Estou dando um exemplo de colo curto aqui, mas pode ter sido qualquer outra coisa, uma pré-eclâmpsia, por exemplo. Eu quero continuar te acompanhando. Então, você não vai mais fazer as aulas de dentro do programa, mas vai fazer todo o treinamento individualizado comigo. E bem claro. Eu acho que isso é uma garantia, assim, é para você ficar tranquila que você vai continuar treinando, mesmo que você tenha aí uma doença gestacional ou uma intercorrência durante a gestação. Outro questionamento que veio aqui para mim, né? Meu marido não me apoia. Meninas, às vezes o marido ele não está apoiando, né? O marido ou a família, porque ele não entende sobre treino. Então, lá dentro do Grávida Mais Ativa, além de ter as aulas práticas, tem aula teórica. E tem lá uma aula que eu explico, né? Que é pros maridos, é para assistir junto com o marido. Porque lá eu explico um pouquinho, assim, facilmente, ele vai entender que você precisa treinar e que ele vai te apoiar. E que você precisa muito da ajuda dele nesse momento. Então, lá dentro tem essa aula que é para o marido entender um pouquinho sobre por que desse autocuidado que você precisa tomar agora na gestão, né? Que é o treino. Agora essa é ótima, né? Mônica, não tenho nenhum pezinho em casa. Serve para mim? Sim. Por quê? Tem treino em casa e na academia. Em casa a gente consegue treinar com o próprio peso do corpo e eu sugiro 2 garrafinhas d'água. Mas se você quiser, além disso, comprar uns pezinhos, eu também explico ali como que você pode aumentar a carga gradativamente, como que você pode usar pezinhos extra. E eu gosto muito que vocês comprem um kit de elástico, é um mini band, um elástico, e aí a gente consegue fazer vários exercícios, deixar a aula mais elaborada, um pouquinho mais difícil, com o elástico. Agora, outra pergunta, né, que algumas meninas já me fizeram aqui, quanto custa o Grávida Mais Ativa? Então, o Grávida Mais Ativa, ele custa menos de uma pizza, depende quantas vezes você vai parcelar, mas é mais ou menos R$ 60 por mês. É um investimento que não é alto e você vai poder aproveitar da sua gestação até o pós-parto. Eu acho que vale muito a pena fazer esse investimento em você, na sua gestação, em toda a saúde que você pode proporcionar para o seu bebê e com segurança. Então agora eu vou te explicar um pouquinho como que funciona o Grávida Mais Ativa. Foi um programa criado e desenvolvido por mim. Tenho 12 anos de conhecimento ali, dando aula para grávida e para mulher do pós-parto também. Então tem mais de 60 aulas práticas comigo ali, fazendo todos os exercícios, junto com você, te explicando sobre respiração.
Além de ter mais de 60 aulas gravadas comigo gestante, tem aulas teóricas, tá? Então, nas aulas teóricas eu explico o que é treino de força, se a grávida tem que fazer treino de força, se a grávida precisa fazer alongamento, o que está acontecendo na gestação no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, como que você precisa respirar. Tem aulas ali, as aulas são curtinhas, tá? Então são de 5 a 10 minutos, onde eu vou te explicar várias coisas sobre a gestação. Não é só sobre o treino, mas várias coisas sobre a gestação, o que você está passando no primeiro trimestre fisiologicamente, o que você está passando no segundo trimestre, o que está passando no terceiro, por que não ficar alongando, por que soltar fáscia. Então eu passo ali algumas solturas, né, para aquelas grávidas que têm dor. Então estou aqui com o curso aberto, vou te explicar um pouquinho o que tem. Então, no Boas-Vindas, né, eu explico sobre tudo que tem ali no curso. Depois tem um relatóriozinho que você vai preencher, que é o PARMED X. Então, você vai me contar um pouquinho sobre a sua gestação ali. E aí está dividido por trimestre, tá? Então, tem primeiro trimestre, segundo, terceiro trimestre. Tem as aulas bônus. Então, tem aula com bola, com elástico e com outros acessórios. Tem pós-parto, fase 1, fase 2, porque eu preciso dividir o pós-parto também. Então, a primeira fase de pós-parto, eu te explico o que, que você vai fazer diariamente. A segunda fase do pós-parto também, não são fases iguais. Então, tem papo de gestação, que são todas essas aulas onde a gente conversa sobre vários assuntos, que é sobre alongamento, treino de força. Eu explico como que você tem que fazer o treino cardiovascular. Te explico também como você analisa se você está. Porque a gente sempre fala que a gestante faz treino moderado, mas você sabe o que é um treino moderado? Então, eu vou te ensinar a verificar se seu treino está moderado. Tem o talk test, que é o teste da fala. Você vai aprender a treinar. Se você nunca treinou na vida, você vai aprender. E se você já treinava, você vai ser mais descomplicado ainda para você. Então, tem várias aulas. E o que é importante eu dizer aqui, que infelizmente, né, eu também falei sobre isso lá na nossa primeira live, que infelizmente de 20 a 25% das gestantes passam por uma perda gestacional. Então, eu sei que isso acontece e eu quero te garantir que se você tiver uma perda gestacional, a gente te devolve o seu dinheiro. Então, infelizmente, se isso vier a acontecer, saiba que é só você entrar no suporte, pedir seu dinheiro de volta. Não vou te pedir exame nenhum, tá? Foi uma perda gestacional e você vai ter o seu dinheiro de volta. Também vai ter uma garantia de 30 dias. Então, comprou o curso, assisti 30 dias, não gostei, não me interessou, não achei legal, quero devolver. Pode devolver, tá? Essa garantia é até 30 dias. Isso é importante até para a gente criar um relacionamento. Então, se você viu nos primeiros dias, não está entendendo, não está conseguindo mexer, é importante me chamar ali no suporte para eu te ensinar, para eu te mostrar, né? Saber quais são as suas dúvidas. Às vezes são dúvidas da gestação, não é nada com o programa, é uma dúvida da gestação e eu consigo tirar essa dúvida, te esclarecer essa dúvida para te deixar treinando mais tranquila. O programa Grávida Mais Ativa, amanhã a gente vai ter a nossa última live e eu vou abrir o carrinho, né? Eu vou ali iniciar as vendas e eu quero muito que você esteja lá. E eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Para as 5 primeiras grávidas, né, que comprarem o Grávida Mais Ativa, vão ter uma consultoria comigo. Então, se você for uma das 5 primeiras, vai ganhar essa consultoria comigo, 1 hora de consultoria ali comigo, falando sobre a sua gestação. De repente, eu posso te passar até um treino específico só para você. De repente, você é uma jogadora, sei lá, de beach tênis, de algum esporte, e eu vou adorar te atender, saber sobre a sua gestação e fazer um treino específico para você. Então, você vai ter o Grávida Mais Ativa
e mais um treino específico ali num atendimento de consultoria comigo. Isso são só para as 5 primeiras inscritas. Então, amanhã eu faço a nossa última live, eu abro o carrinho e eu te espero lá para que você seja uma dessas 5 primeiras. Vou adorar te conhecer, saber sobre a sua gestação e montar um treino específico para você. Então agora eu vou ficando por aqui. Hoje foi uma aula de tira dúvidas. Então eu vou abrir também o nosso grupo lá de WhatsApp. Se você ainda tiver qualquer dúvida sobre o programa ou sobre o treino na gestação, sobre alguma questão da aula que eu disse aqui, coloca lá no nosso grupo. É um grupo muito animado, onde eu estou passando tarefas fáceis para as gestantes cumprirem ali no dia a dia. Então, amanhã é nossa última live e eu quero te ver lá. Eu quero que você seja uma dessas 5 mulheres que eu vou atender ali um a um, saber a sua história e saber como eu posso te atender melhor. Então, eu vejo vocês amanhã na abertura do nosso carrinho e eu espero te encontrar entre essas 5. Um beijo e até amanhã.